Estamos de volta para a nossa terceira parte e, como eu disse, a nossa grande concentração vai ser na organização racional do trabalho. É aqui que nós vamos entender melhor Taylor e seu processo produtivo. Inclusive, eu tenho aí uma figura logo no meio mostrando aquela esteira, né? Aquilo que nós falamos em que agora o operário fica parado, está aqui os dois operários parados, e quem anda, está aqui se movimentando, é a matéria-prima até sair o produto lá no final. E para ele chegar a esse novo desenho, ele fez o estudo de tempos no movimento. Foi daqui que surgiu essa nova ideia de processo produtivo com a criação da esteira. Mas para que isso funcionasse, era necessário que houvesse o quê? A padronização das ferramentas e dos instrumentos. Tinha que estar tudo padronizado para poder exatamente funcionar corretamente. Eu não podia trabalhar mais de forma desorganizada. A padronização, você vê como ela foi uma ideia tão interessante que até hoje as empresas trabalham com essa padronização. Por exemplo, se você vai montar uma frota de carro para sua empresa, o ideal é que você compre todos os carros de um mesmo modelo, porque essa padronização facilita a parte de manutenção, o estoque de peças. Então, é essa a ideia que ele tinha aqui. Vamos padronizar as ferramentas e os instrumentos, porque com isso eu consigo maior produtividade e menor desperdício, menos custo. Pela primeira vez, houve a preocupação de uma seleção científica do trabalhador. Tem um filme chamado Dance, Um Grito de Justiça, que é um filme europeu que conta a história de um padre, uma história verídica, que mostra as indústrias antes, né, das teorias de Taylor. E você vê que o processo de seleção das pessoas era funcionado de uma forma até um pouco assustadora. Caso houvesse uma vaga nas empresas, como tinha muita gente desempregada, alguém ia até o portão da indústria, via quem estava lá na porta, geralmente tinha muitos trabalhadores, ele escolhia pela cara, achava que aquele era melhor, chamava para ir trabalhar e jogava lá na máquina sem nenhum tipo de treinamento. Então, algo assim meio fora de lógica, mas era assim que funcionava. Ele viu que isso fazia com que a produtividade caísse, porque mesmo que o equipamento fosse bom, mas os trabalhadores não estavam preparados para manuseá-lo. E muitas vezes não tinham perfil para utilizar aquelas máquinas. Então, ele criou o processo de seleção por aptidão. Ele fazia testes para ver quem tinha mais perfil para trabalhar com aquele tipo de processo. Vamos pegar um exemplo. Eu estou precisando de alguém para trabalhar no meu processo produtivo e a função dele era semelhante àquela de Charles Chaplin, de apertar parafuso. E eu tinha lá 10 candidatos. Então, ele colocava os 10 candidatos para apertar parafuso, semelhante seria a linha de produção, deixava ele lá trabalhando durante algum tempo e media, né, a capacidade produtiva de cada um, e aqueles que tivessem melhor desempenho, isso é, tem mais aptidão, seriam as pessoas selecionadas para trabalhar. Não é um processo seletivo, como é feito hoje, que é muito mais amplo, principalmente trabalhar na parte comportamental, mas já melhorou muito esse processo produtivo. E antes do operário ir para a linha de produção, eles passavam também por capacitação, por um treinamento. Por quê? Como o processo produtivo depende um do outro, se eu coloco alguém mais lento no processo produtivo, eu vou ter que diminuir a velocidade do processo produtivo, porque senão ele não vai dar conta do seu trabalho. Então, sai todo mundo perdendo. Então, para alguém entrar na linha de produção, tinha que entrar no mesmo perfil, né, na mesma capacidade dos demais. E aí ele conseguiu, com isso, exatamente fazer aquilo que nós já comentamos. Em lugar do improviso e do empirismo, que é copiar dos outros, eu vou agora planejar as tarefas e os cargos de cada um. Cada pessoa vai, antes de começar a trabalhar, vai ser todo repensado, né, como ele vai trabalhar. Outra característica da organização racional do trabalho, do próprio Taylor, é que ele tinha uma visão do homem econômico. O homem econômico, que é isso? O homem é motivado pelo dinheiro. Tanto é que ele criou a remuneração por peça, um prêmio por produção. Então, em vez de eu lhe pagar um salário, né, fixo, né, eu vou te remunerar por peça produzida. Eu poderia já entrar aqui e tentar explicar um pouquinho, né, porque o homem não é um homem econômico, mas sim um ser social. Mas é um debate meio longo e a gente vai trabalhar isso quando estiver estudando na escola comportamental. A gente vai trabalhar as teorias motivacionais e lá a gente vai explicar
Porque o homem é um ser social e não um ser econômico, né? O ser humano não é motivado por dinheiro, mas motivado por N outros fatores, né? E aí deixa para a gente explicar depois. Então, ele criou esse incentivo salarial, remuneração por peça, e essa remuneração com peça tem muito a ver com o tema aqui embaixo, tempo padrão. Isso é, como é que ele criou esse incentivo salarial, essa remuneração por peça? Ele analisou o seguinte, ele viu quantas peças eram produzidas dentro daquele tempo, daquele operário. Então, vamos supor que um operário, durante um mês, produzisse 1.000 peças, e ele tinha um salário de R$ 1.000. Então, ele chegou para o operário e disse o seguinte, olha, em vez de eu lhe pagar R$ 1.000 para você trabalhar, independente da quantidade produzida, eu vou inverter agora. Eu vou lhe pagar por peça produzida. Se você hoje já produz 1.000 peças e você tem R$ 1.000 de salário, significa dizer que cada peça produzida você hoje recebe R$ 1, ok? Então, vou fazer o seguinte, você quer ganhar mais? Então, você vai melhore seu processo produtivo, produza mais e você ganha mais. Só que eu vou tirar sempre um tempo padrão. O que é um tempo padrão? Uma média. Então, o operário começou querendo ganhar mais, né? E começou a produzir mais. Então, vamos supor que ele conseguiu alcançar 1.100 peças. Ele, então, ganhou, em vez de R$ 1.000, ganhou 1.100. Mas lembre-se, é tempo padrão. Então, ele tirou uma média. Você produziu 1.000 no passado, agora produziu 1.100. Então, a média é 1.050. Então, aquele R$ 1.000 do seu salário, ele vai ser para 1.050 peças. Você só recebe o que passar de 1.050 peças. Então, vamos supor que o operário chegou lá a 1.150 peças. Então, ele só recebeu 1.000 pela 1.050 e mais 100 por essa que ele passou aqui. Só que ele vai tirar uma nova média, não vai ser mais 1.050. Para ele ganhar o mesmo R$ 1.000 que ele ganhava anteriormente, ele tinha que produzir 1.100 peças. E aí chegou um ponto que o operário estava produzindo mais e ganhando a mesma coisa. Então, o tiro saiu pela culatra. O funcionário se motivou no início, mas depois viu que estava trabalhando mais e ganhando menos. A gente pode achar um absurdo nessa forma do tempo padrão. Mas eu diria que é até pior, né? As empresas hoje, quando você alcança uma meta, eles não tiram uma média. Ele considera aquela meta que foi alcançada como capaz de ser cumprida e você só vai ganhar depois acima daquilo que você alcançou. No caso, se no primeiro mês você alcançou 1.100, eu não vou tirar a média e ficar como 1.050 como tempo padrão. Hoje, o seu tempo padrão seria de 1.100, só ganharia dali para cima. Ele também tinha uma visão tanto perturbada do homem, né? Ele viu o homem como preguiçoso. Ele achava que o homem era burro, só pensava em comer, dormir. Isso fazia com que ele tivesse aquele controle rígido. Isso é, você manda o funcionário fazer e vai lá e acompanha, porque senão ele não faz, porque ele é preguiçoso. E ele é limitado, você tem que dizer o que ele tem que fazer, né? Porque senão ele não faz de forma correta. ênfase na eficiência, já vimos comentado, ele está procurando melhorar o processo produtivo. Só que esse exagero, né, de você fazer com que ele faça aquele trabalho repetitivamente, tornou uma mecanização da mão de obra, que é uma crítica. Quando vocês estiverem assistindo o filme Charlie Chaplin, que é um filme que eu peço para vocês assistirem, né, vai ver lá mais na frente, vocês vão ver que o Charlie Chaplin faz uma brincadeira, que quando ele sai da linha de produção para tomar uma sopa, e ele, pelo hábito de apertar parafuso, ele continua fazendo o mesmo movimento de apertar o parafuso no prato, e ele começa a derrubar a sopa. Já chega um ponto depois que ele não podia ver parafuso que ele quer apertar. Então, uma crítica, né? Aquele tratamento do homem como se fosse uma máquina. E hoje nós sabemos que se você mecanizar demais o trabalho, você pode ter doenças laborais, né? O famoso DORT ou LER. E lembrando também, o último aqui, para a gente encerrar, que ele tinha que criar uma condição de trabalho favorável. Você vai ver também, inclusive no filme Charlie Chaplin, que o ambiente de trabalho é limpinho, bem organizado. Ele falava que tinha que ter esse ambiente favorável para que houvesse a produtividade. Bom, vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com a quarta parte de nossa aula. Até já!